Solicito, senhor secretário, Marquinhos, fazer ali a chamada dos vereadores e vereadoras. Livro de ponto do dia 20 de dezembro de 2017. Sexta sessão extraordinária. Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Presente. Joyce Quirino. Marcelão. Presente. Marquinhos, presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose, delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Projetos apresentados. Projeto de Lei 91/2017, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a conceder reajuste e aumento para os servidores que indica. Projeto de Lei 92/2017, de autoria do chefe do Executivo, que concede abono aos servidores que indica, revoga a Lei 2.224/2011 e dá outras providências. Menciona que está tentando com ele, pesa o Rita agora não ter isso, mas é porque pediu caráter de urgência. Esses projetos são encaminhados às comissões por terem vindo em caráter de urgência. Projeto em tramitação. Projeto de Lei Complementar 12/2017, de autoria do chefe do Executivo, que altera a Lei 1950/2003, do Código Tributário Municipal e dá outras providências. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Esse sem emendas. Então, coloco o projeto em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, o presidente dessa casa, os demais vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Só a título de esclarecimento, esse projeto de lei, ele cria a taxa de inspeção sanitária e, na verdade, taxa de... Houve uma alteração aqui, taxa de abate. Taxa de abate e processamento. O objetivo desse projeto aqui é realmente que todos os casos em que houver destinação de produto de natureza animal, que seja feito o pagamento das taxas diretamente no município de Bom Despacho e não mais no estado de Minas Gerais. Acredito que esse projeto vai facilitar o trabalho dessas pessoas que fazem essa produção desses produtos, bem como garantir às pessoas que adquirem um alimento de melhor qualidade. Vai envolver tanto a destinação de manteiga, leite e também os abates bovinos, suínos, né, aves. Então, assim, acredito que é um projeto de grande importância. E importante é nós dizermos que essa casa trabalhou e teve a preocupação de manter essas taxas cobradas em valor inferior àqueles praticados pelo Estado de Minas Gerais. Obrigada. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação. Primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. O contrário, se manifeste. Tem segunda votação? Mesmo? Tem terceiro, tem que votar tudo agora. É um projeto que não tem interstício, então faça a segunda votação, né? Então, coloco o projeto em segunda discussão. Em segunda votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de Lei 61/2017, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Também sem emendas, coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Coloco o projeto em segunda discussão. Em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei 61/2017. Projeto de lei 62, de autoria do chefe do Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Bom Despacho para o exercício 2018. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto com emendas. Solicita a vereadora, doutora Rosa, fazer a leitura das emendas. Parecer ao projeto de lei 62/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos, Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes suprarreferidas, em reunião conjunta de comissões, o projeto de lei 62/2017, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Bom Despacho para o exercício de 2018. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas, consoantes artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda, supressiva, exclui os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, excluídos. Sala de comissão, 18 de dezembro de 2017. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado a emenda ao projeto de lei 62/2017. Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Coloco o projeto em segunda discussão. Só para esclarecimento, é o orçamento amplamente discutido. Convidamos a essa casa a secretária de Planejamento, a nossa assessoria contábil também contribuiu no entendimento do projeto, inclusive para a emenda apresentada. Então, o projeto foi amplamente discutido e ficou nessa casa à disposição dos cidadãos de Bom Despacho até a data de hoje. Coloco o projeto em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei 62/2017, com emendas, de autoria do chefe do Executivo, que trata do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Bom Despacho para o exercício 2018. Projeto de lei 82/2017, de autoria do vereador Vital, que dá denominação a logradouro público. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto, com emenda. Solicita a doutora Rosa fazer a leitura da emenda. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, de Administração, Obras, Trânsitos e Serviços Públicos, Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes suprarreferidas em reunião conjunta de comissões, projeto de lei número 82, que dá a denominação a logradouro público. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoantes artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno.
Primeira emenda de redação e modificativa. Altera o caput do artigo 1º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Passa a denominar Rua Ana Rezende Campos, o trecho da Rua São Paulo, entre a Avenida Manuel Pereira e a Rua Clodoaldo de Oliveira. Segunda emenda de redação e modificativa, altera o caput do artigo 2º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas, bem como a devida comunicação aos órgãos públicos e privados que devam tomar conhecimento da redenominação, ficou errado aqui, redenominação, especialmente os de prestação de serviços de água e esgoto, luz, telefone, correios e cartórios de registro, sem prejuízo do atendimento ao disposto no artigo 246 da Lei Federal 6.015, de 31 de dezembro de 1975. Sala de comissões. 18 de dezembro de 2017. Coloco o projeto, coloco a emenda em discussão. E, apesar de ser de minha autoria, eu queria apresentar uma subemenda na emenda modificativa, na primeira emenda modificativa. Eu queria que se acrescentasse Ana Rezende Campos, queria que se acrescentasse Dona Iaiá. A família, a princípio, pediu Ana Rezende Campos, mas me ligaram agora há pouco, perguntando se não podia colocar Rezende Campos, Dona Iaiá. Então, eu acho que é pertinente, até porque era assim que a Dona Iaiá foi conhecida. Então, eu apresento essa emenda e... Senhor presidente, só para ponderar, pela legislação que nós aprovamos aqui, a denominação pode conter no máximo 3 nomes, ou pode ter o nome que em vida caracterizou aquela pessoa. Então, eu acredito que pela legislação que nós temos, ou a gente coloca o nome próprio, ou coloca a Dona Iaiá simplesmente. De antemão, não sou contra colocar somente Dona Iaiá. Não está errado também a gente colocar a Dona Iaiá. Não tem nenhum problema em relação a isso. Acho que 4 nomes estaria errado. Mudou o nome, né? Fica mais grande a placa até. É uma coisa ou outra, entendeu? É uma coisa ou outra. Os dois não podem. Confunde, né? Eu vou retirar a emenda, então, vou manter Você vai trazer o texto. da forma que está. Deixa eu trazer o texto, só para a gente conferir. Mas eu acho que é isso mesmo. Não, é porque é o seguinte, fizeram, em princípio, acertaram o nome Dona Ana Rezende Campos. Depois, alguém falou que era melhor da forma que ela era conhecida. Aí falou, então coloca o nome com o apelido, mas eu sinceramente, eu não tinha prestado atenção nessa questão do número de palavras do nome, né? A gente colocou 3, não incluindo partículas, que é de, da, do, né? Sim. Nós vamos deixar. Se amanhã eles realmente preferirem, a gente entra com um projeto fazendo uma alteração, né? Então, vou retirar a emenda e vou deixar. É só que fala aqui um parágrafo aqui, que os não jogadores não poderão possuir mais de 3 palavras. Porque aqui poderia acrescentar, sim, mas só... Discutiu hoje já. Então, continuando, permanece o nome Ana Rezende Campos, conforme a emenda. A emenda já colocou em discussão? Em votação? Em votação a emenda, então, as emendas apresentadas ao projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado a emenda. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Em segunda votação. Aprovado.
Projeto de Lei 85, também de minha autoria, que dá denominação ao logradouro público. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto com emenda. Solicita a doutora Rosa fazer a leitura da emenda. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos, Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes suprarreferidas, em reunião conjunta de comissões, projeto de lei 85/2017, que dá denominação ao logradouro público. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda de redação e modificativa. Altera o caput do artigo 1º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Passa a denominar Rua Rosa Lopes da Costa a atual travessa Dr. Miguel Gontijo, localizada entre as ruas Dr. Miguel Gontijo e da Biquinha. Segunda emenda. Altera o caput do artigo 2º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas, bem como a devida comunicação aos órgãos públicos e privados que devam tomar conhecimento da redenominação, especialmente os de prestação de serviços de água e esgoto, luz, telefone, correios e cartório de registro, sem prejuízo do atendimento ao disposto do artigo 246 da Lei Federal número 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2017. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. O vereador favorável permaneça como se encontra, o contrário se manifesta. Aprovado as emendas ao projeto. Coloco o projeto em primeira discussão. Eu queria posicionar que, no caso, a homenageada trata-se da mãe do doutor Ademir, moradora do local a vida inteira, né, ali na região da Biquinha e adjacências. Eu até gostaria, deveria ter feito isso no projeto anterior, até gostaria de pedir à doutora Rose, para que fique registrado nos anais da casa, uma leitura de um pequeno currículo encaminhado, tanto da dona Yaya, quanto da dona Rosa. Vou fazer a leitura desse primeiro, você faz a segunda. Nome, Rosa Lopes da Costa. Nome da mãe, Maria Isabel de São José, em memória. Nome do pai, Francisco de Paula Lopes, em memória. Nome do esposo, Moacir Honório da Costa, em memória. Filhos, Marlúcio Costa Martins, Clélia Lúcia da Costa Soares, Valdir Honório da Costa, Lúcia de Fátima Honório da Costa, Ademir Honório da Costa, Atair Honório da Costa, em memória. Maria Aparecida Honório da Costa de Freitas, profissão do lar. Mãe, esposa, avó exemplar, mãe de 7 filhos, sempre cumpriu com zelo, responsabilidade e esmero na educação de seus filhos. Esposa dedicada, amorosa, sempre ajudando o esposo nos comércios que ele dirigia. Primeiro, o famoso bar e padaria Brasil, situado na rua Dr. Miguel Gontijo por longos anos. Depois veio o armazém Pague Pouco, também situado na rua Dr. Miguel Gontijo. E, por último, a famosa fábrica de banha Bom Despacho, na travessa da rua Dr. Miguel Gontijo, sempre ao lado do marido, ajudando nas lidas do comércio. Veio a falecer no dia 28/12/2001. Então, esse é um breve histórico aí da dona Rosa, só para constar nos anais. Eu vou terminar esse projeto, a votação, aí a gente faz a leitura do currículo da dona Yaya. Então, ainda em discussão, em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifestem. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifeste. Aprovado. Projeto 85. Solicito a doutora Rosa fazer a leitura do breve histórico da dona Yaya, dona Ana Rezende Campos.
Neste ano, Ana Rezende Campos completaria um século de vida dedicada à nossa região. Nasceu nas Grotadas, local localizado no eixo entre Bom Despacho, Moema e Santo Antônio do Monte. Filha de Joaquim Ribeiro de Rezende e Nicosina Tavares Gontijo. Seu pai se estabeleceu em Bom Despacho, em propriedade rural, bem próxima da zona urbana, bem na entrada do município, onde criou numerosa prole. Ele era conhecido como Joaquim do Geraldo, ou Joaquim Geraldo, em referência ao nome do pai. Homem desbravador, oriundo dos campos dos Vertentes, das cidades de São João del Rei e Rezende Costa. Foi naquele ambiente que a menina Ana, apelidada de Iaiá, criou-se em meio a pomares de jabuticabas, laranjas e de intensa formação cristã, forjando ali sua personalidade respeitosa, caridosa e de dedicação ao próximo. Em 1934, antes de completar 17 anos de idade, casou-se com Geraldo Teixeira Campos, o conhecido Geraldo Fidelis, vindo morar junto à Praça Altino Teodoro, onde o marido se estabeleceu por mais de 30 anos como comerciante. Neste período, além da dedicação à família, teve 12 filhos e ao marido tornou-se autodidata do ramo da homeopatia, estimulada por seu tio Jesus Ribeiro de Rezende, farmacêutico, homeopata, então estabelecido em nossa cidade. Assim, passou a manter em sua casa medicação de origem exclusivamente adquirida da indústria farmacêutica homeopática, que lhe abastecia com aquelas diversas pílulas. Estudava a anatomia humana e a experiência e prática lhe proporcionava oferecer medicações devidamente autorizadas e conselhos a centenas, talvez milhares de pessoas que a procuravam. Estava sempre agradecida de, por vezes, ter evitado muito mal às pessoas, seja por problemas fisiológicos, emocionais, e, nesse aspecto, era feliz por muitas vezes ter evitado aborto de jovens mães desesperadas com infortúnio da gestação não planejada. Nutria verdadeira admiração pela medicina. Em situações graves, passava os doentes aos médicos de bom despacho, de maneira solidária e fraterna. Essa profissão, a medicina, de alguma forma, era uma de suas paixões. E viu frutificar seu sonho em seus descendentes, o filho Domingos Sávio, os netos Saulo, Ana Elisa e Caio, e os bisnetos Vitor e Gabriela. O futuro ainda espera que seus netos Ana Luísa e Thales e seus bisnetos João Pedro, Ana Luísa e Hélio concluam o curso de medicina. Aos poucos, vê-se concretizar de forma profissional a medicina em seus descendentes e espera que todos eles possam, como ela, atender ao próximo sem qualquer preconceito racial, religioso ou econômico, pelo simples prazer de servir ao doente. No final da década de 70, início da década de 80, juntamente com seu marido, doaram ao município de Bom Despacho parte de seu quintal para criar a rua que transformou seu sobrado na esquina daquela via que ligava a Praça Altino Teodoro até a antiga rua da linha ferroviária. E esta, a Rua São Paulo, que deságua na Avenida das Palmeiras. Para os que se lembram desta época, a rua foi difícil de ser aberta, em razão da necessidade de se fazer grande aterro. Mas os servidores municipais eram sempre incentivados por Geraldo Fidelis, mas movidos pelas delícias que eram servidas por Dona Ana Rezende Campos, reconhecendo assim o esforço de todos. Podemos dizer que aquela via, hoje toda chamada de Rua São Paulo, tornou-se abençoada pela bondade de Dona Ana Rezende Campos, que desejava o bem às pessoas que ali passavam diariamente, como se fossem um de seus mais de 200 afilhados de batismo e às centenas de pessoas que recebiam seus medicamentos homeopáticos.
eu acho que, para um conhecimento, né, de todos, a gente tinha que fazer esse registro. Eu suspendo a presente reunião, nem vai precisar, que o nosso diretor é muito rápido no gatilho, e já tá pronto a ata, né? Vai fazer a leitura, por se tratar de uma reunião extraordinária, e a ata tem que ser assinada por todos nessa reunião ainda. Ata da 6ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara de Bom Despacho, em 20 de dezembro de 2017. Aos 20 dias do mês de dezembro, às 17h25, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, sob a presidência do vereador Vital e secretariada pelo vereador Marquinhos. Havendo quórum regimental, o senhor presidente cumprimentou a todos e declarou abertos os trabalhos, convidando aos presentes a ouvir a execução do hino nacional brasileiro. A ausência da vereadora Joyce Quirino foi justificada. Foram apresentadas os seguintes projetos de lei em caráter de urgência. Projeto de lei 91, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Executivo a conceder reajuste e aumento para os servidores que indica. E projeto de lei 92, de autoria do chefe do Executivo, que concede abono aos servidores que indica, revoga a lei 2.224 de 2011 e dá outras providências. Passou-se a discussão dos seguintes projetos de lei discutidos e aprovados em primeira e segunda votações por unanimidade. Projeto de lei complementar 12, de autoria do chefe do Executivo, que altera a lei 1950 de 2003, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Projeto de lei 61, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021. Projeto de lei 62, de autoria do Executivo, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Bom Despacho para o exercício 2018. Projeto de lei 82, de autoria do vereador Vital, que dá denominação a logradouro público. Projeto de lei 85, de autoria do vereador Vital, que dá denominação a logradouro público. Sendo que os projetos de lei 62, 82 e 85 receberam emendas que, após serem discutidas, foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido, a presente sessão foi encerrada às 17h55, sendo lavrada a presente ata, que, após ir discutida, será assinada pelos presentes. Ata em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Ata aprovada. Então, fica convocado nova reunião, conforme já acertado, né, previamente, para sexta-feira, às 17 horas, e os projetos, nós demos entrada, os projetos específicos, né? Eu queria que vocês definissem o horário, né, o horário da comissão, para a reunião de comissão. Às 15 horas? Às 15, igual hoje. 15 horas. Então, acertado, 15 horas, comissão, né? Pois não, vereador. Talvez a reunião das comissões às 15 e a extraordinária às 16, em vez de ser às 17. Porque os projetos já estão bem avançados já, a gente está bem discutido. Acho que uma aula de base. Não, perfeito. Tá bem razoável. E lembrando que amanhã nós vamos ter a reunião com os representantes, né? Amanhã a reunião com os representantes às 15 horas também. Aí já fica para agilizar as focadas. Gente, você já está estando aqui, às vezes já... Ok, gente? Então, combinado? Mas já pode agilizar, depois o branco vai deixar conosco, né? Então, nada mais havendo, registre-se o trabalho da Câmara, né? Na segunda, ontem, hoje, amanhã e depois, né? Está bem acelerado. Parabéns aí a todos os vereadores. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.